rendemos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, moçada. Quarta-feira, depois de um feriadão aí prolongado, a gente está ainda com a ressaca, né? Com aquela preguicinha de quem ficou no ócio, quer dizer, a maioria de nós, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor pelo privilégio que nós temos de começarmos essa semana mais curta aqui diante dele, na presença dele. Sejam bem-vindos vocês que estão aí chegando. Estamos começando aqui mais uma live caminhada de oração. E o intuito nosso aqui é ser colaborador da sua paz, contribuir com a sua fé para que a gente não perca o senso de futuro, de direção, de propósito da nossa existência aqui. Afinal de contas, nós não viemos aqui para sermos permanentes. Somos meros passageiros, estamos aqui de viagem, estamos aqui numa etapa que é um curto período da nossa existência. E a partir daqui, depois dessa existência aqui, a gente tem a eternidade, com ou sem Deus. E o nosso propósito é exatamente estar aqui de modo com as ferramentas que nós temos, que não são ferramentas carnais, não é o nosso charme, não é a nossa impostação, não é a nossa imagem, mas sobretudo o Espírito Santo de Deus que nos habita e Ele que nos impulsiona a repartir, a persuadir os irmãos, a persuadir os amigos a olharem mais para a eternidade, porque isso aqui é muito breve e de repente a gente não sabe nem se chega até o final do dia de hoje. Isso não é fatalismo, isso não é pressão psicológica, isso é senso de realidade, e quanto mais senso de realidade a gente tiver, mais saudável vai ser a nossa trajetória por aqui. Amém? Vamos orar, vamos conversar um pouco a respeito da palavra do Senhor, tomarmos aqui um café ao redor da mesa do Evangelho, para que a gente possa assim se nutrir daquilo que procede da boca de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, Ele que é o pão da vida, e quem dele se alimenta, por ele viverá. Vamos orar? Te agradecemos, Pai bendito, pelo privilégio de nessa manhã começarmos o nosso dia aqui reunidos virtualmente com os nossos irmãos, ó Pai, rogando do Senhor a orientação, rogando do Senhor a direção, rogando o consolo, a força que vem do Senhor. Ó Pai amado, que não estejamos como tolos, como aqueles que vivem nas trevas, na escuridão, ó Pai, sem discernimento de onde vão, ó Deus amado, para onde vão, ó Deus, e de onde vêm.
Ó Deus, que sejamos hoje iluminados, Senhor, e que ressignifiquemos a nossa caminhada em Ti. Que, ó Deus, venham ser impressos, ó Deus amado, no nosso dia, Senhor amado, significados que vão ecoar na eternidade. E não simplesmente, ó Pai amado, vivermos aqui como se nada fosse acontecer no futuro conosco, ó Pai. Dê-nos esse senso de temor e de segurança em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos aí, vocês que já chegaram e as multidões que ainda estão aí procurando o nosso perfil para entrar aqui no Instagram, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje está até assim mais gostoso o tempo aqui em Goiânia, dá aquela vontade de ficar um pouquinho mais na cama, né? De ficar mais abraçado com a fronha. Mas eu queria, para a gente começar o nosso dia, como eu tenho dito aqui sempre, nosso objetivo não é aqui trazer um sermão, nem trazer aqui um estudo cartesiano, metódico, de bíblico. Não, é simplesmente um bate-papo. Isso não quer dizer que não há relevância naquilo que nós falamos, porque nós estamos conversando sobre coisas eternas, sobre princípios, sobre valores, sobre importâncias eternas, as maiores riquezas que nós podemos ter acesso aqui nessa existência, que é a palavra de Deus. E é ela o nosso tema, é ela o motivo de estarmos aqui nos reunindo virtualmente. Tá bom? Eu queria bater um papo com você hoje baseado num texto do apóstolo Paulo, escrito aos Efésios, no capítulo 6 da sua carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. No capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que coisa mais rica a gente tem nesse pequeno parágrafo que a gente leu aqui, nessa pequena porção, nessa pílula da palavra, das Escrituras Sagradas, aqui, que o apóstolo Paulo nos traz essa revelação, esse discernimento espiritual que Paulo teve, e todos quantos se aproximam de Jesus haverão de ter esse entendimento espiritual, porque ele é luz. Jesus mesmo disse: a luz veio ao mundo. Mas a condenação é essa, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas nós estamos vivendo, somos filhos da luz, mas ainda estamos vivendo com os pés nessa terra, nesse mundo completamente corrompido, onde a gente vê aí cada vez mais o ser humano, a humanidade distanciada de Deus, inimiga de Deus, inimiga da verdade, inimiga do bem, tratando o outro como se o outro fosse o seu adversário, como se o outro fosse o ser a ser vencido, como se o outro fosse o inimigo. E Paulo diz que aqui, que nós temos outro inimigo. A verdade é que nós vivemos, sim, a nossa vida, que a peregrinação aqui nessa terra é uma batalha constante, ininterrupta. Jesus disse que a gente devia vigiar o tempo inteiro, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Nós somos influenciados por seduções, por impressões, por imagens, por sons, por sensações, por latejações interiores corrompidas, distantes de Deus, e esse caldeirão aí, esse caldo produzido por essas
influências, a gente acaba sendo influenciado por poderes espirituais invisíveis aos olhos, mas com a sutileza de seduzir, de fazer com que a gente imagine que a gente possa encontrar aquilo que é eterno, não no Criador, mas na criação e na criatura. A gente vive aqui como se a felicidade estivesse na criação e na criatura, e não no Criador. Contudo, você e eu fomos criados, acredite ou não, fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para andarmos em comunhão com Deus. É essa a razão dessa sede de nossa alma. Uns imaginam que a sede de realização profissional, outros imaginam que a sede de aquisições materiais, outros imaginam que a sede essencial é a sede de romance, de viver o grande amor, e vão buscando nas criaturas e na criação, e não dão valor àquilo que o Criador. Essa é a natureza da nossa luta. Essa é uma luta interior que é travada na nossa mente, para que a gente não seja influenciado pelo aquilo que parece grandioso, poderoso nessa terra. Porque o que vai influenciar, o que vai salvar a minha vida, não é nenhuma ideologia política. Enquanto muitos estão aí brigando por político A, político B, por ideologia, por ideias, a salvação nossa é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o caminho da luz, o caminho da salvação é esse. Por isso Paulo diz, quando ele começa esse parágrafo, que quanto ao mais sede fortalecidos. Se você for olhar um pouquinho antes, você vai ver que a ética, o jeito de viver, o jeito de se portar na terra daqueles que conhecem a Deus, sim, nós temos éticas aqui. Eu vou ler só algumas aqui para que você não esteja aí tateando. Lá, a partir do versículo 11, ele diz, olha, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E aí ele vem com toda a ética, né, do reino de Deus, mulheres com maridos, filhos com pais, escravos com senhores, empregados com patrões, e assim a gente vai vendo a ética de como se portar aqui, os papéis que nós desempenhamos nessa curta existência aqui. Mas ele diz que mais importante, quanto ao mais, quando nós buscamos a obediência do reino de Deus, a obediência dos mandamentos do Senhor, a gente vê a vida se manifestando a nós. Não sei você, mas eu já tropecei muitas vezes na minha vida. Já fiz muitas vezes o que jamais, monstruosidades que de repente, quando eu estou com bom senso, eu jamais faria e reprovaria, inclusive, mas já me vi fazendo. Por quê? Porque não vigiei, porque a influência desse mundo tenebroso em conluio com o meu coração corrupto, desesperadamente corrupto, fizeram com que eu achasse que a felicidade minha estaria longe de Deus, na criação ou na criatura. Mas a minha felicidade, a minha vida de verdade, aquilo que é vida eterna, ela está no Senhor. Por isso Paulo diz que a gente deve revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não chega com cara de capeta, ele não chega com cara de monstro, ele promove para nós supostas aparentes facilidades, vantagens, prazeres maiores do que simplesmente aquilo que é tedioso, entre aspas, em você continuar fazendo aquilo que Deus manda. É assim que o diabo aparece. Vai te dar mais lucro, vai te dar mais prazer, vai te fazer mais importante, vai te fazer... Você lembra quando ele tentou até Jesus? Né? Ele testou Jesus dizendo, porque se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Mostra o poder que você tem, você é que você tem. Né? E Jesus não caiu na dele. Depois ele mostra os reinos do mundo e diz para Jesus, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. E a gente imagina que ser vencedor é exatamente conquistar os reinos do mundo. E é aí que é o X. Dentre tantas vertentes que a gente poderia discorrer aqui a respeito dessa fala de Paulo, esse texto de Paulo, a gente vê que nós vivemos, se você se aquietar
e olhar para dentro de si e o mundo ao redor de você, você vai ver o quanto há de conspiração contra uma vida reta diante de Deus. Fica parecendo que a gente é otário servindo a Deus, falando a verdade, sendo honesto, não se intrometendo de forma indevida na vida de ninguém, não levando em conta as ofensas recebidas. Esse é o caminho do Evangelho. Enquanto há um sistema operacional rodando aí no mundo e às vezes, muitas vezes dentro de nós, exatamente nos influenciando para que nós estejamos de fato, deixa eu dar uma arrumadinha nesse celular. Ele está conspirando contra a nossa live aqui. Tá, mas você está me ouvindo legal aí? Tá todo mundo me ouvindo legal? Tá me ouvindo bem? Maravilha. Então, há todo um sistema, há toda uma conspiração contra nós, para que a gente esteja de verdade no caminho da justiça, da verdade. Nosso orgulho, em conluio com aquilo que o Satanás, sugere, que fazer a nossa vontade é mais vantajoso do que fazer a vontade de Deus. Porque Deus não entende muito, sim, nada de felicidade, de bem-estar, daquilo que a nossa alma anseia, porque a gente é que sabe. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, é essa a natureza da nossa batalha espiritual. O campo de batalha é aqui a nossa mente. Por isso nós precisamos usar o capacete da salvação, mentalidade de salvo. Salvo de quê? Salvo simplesmente do inferno depois da morte? Não, salvo dessa mentalidade que gira no mundo aí, esse caos, esse emaranhado, esse gatunete. Você já viu aquelas ligações clandestinas de TV e de energia que a gente vê às vezes aparece até na TV, se você não tem oportunidade você vive em outro ambiente, na favela, etc. É aquilo ali, aquele emaranhado de ideias, você não sabe de onde vem, para onde vai, mas você está ali vivendo nesse sistema rodado, impulsionado por aquilo que chama-se de vida. Mas o Salomão diz que há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas ao cabo deles, ao final deles, é caminho de morte. É essa a natureza da nossa batalha espiritual. De que forma que a gente vence para que a gente não corrompa o nosso caminho, para que a gente não desista, para que a gente não desanime, para que a gente não desmorone, para que a gente não vire só escombros, para que a gente não seja engolido pela mentalidade desse mundo. Ele diz, olha, a gente deve estar orando o tempo todo, com toda oração e súplica, todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O diabo luta 365 dias por ano, 24 horas por dia, para seduzir você e a mim, para oferecer a você e a mim. Ele veio para roubar, matar e destruir. E às vezes você imagina que basta uma vez por semana participar de uma reunião ou mandar uma ofertinha aí para um... E não, eu digo ofertinha porque às vezes a gente dá do que sobra mesmo. Não é oferta, é uma esmola. Aí a gente pensa que a gente pacificou Deus e a gente pode continuar vivendo a vida da gente aqui, não. A razão de sermos tão angustiados e não vencermos essa angústia, de tanta tristeza, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta insegurança, é exatamente porque nós não oramos o tempo todo. A gente não cuida dos bastidores da nossa alma. A gente não cuida da nossa intimidade. Para eu vir aqui agora de manhã, me barbeei, para me mostrar aqui para você, pintei meu cabelo, coloquei aqui uma crinha assim, coloquei uma roupa, não foi com essa que eu dormi, porque a outra está toda amarrotada, e se você me visse aqui, talvez eu não estaria bem. Assim a gente também, mal e porcamente comparando, assim a gente tem que fazer para a nossa alma, para a gente estar no chão da vida. A gente tem que se preparar no Senhor. Porque toda hora você é influenciado, você tem um tipo de provocação para negar a sua fé.
E você negando a sua fé, certamente você vai ser engolido por Satanás e vai estar exatamente aonde ele quer que você estejamos, que é no inferno, longe de Deus, longe da presença de Deus. Porque longe da presença de Deus é nosso caos definitivo, é a nossa destruição. E a batalha espiritual não é você estar amarrando o diabo na vida dos outros, simplesmente. Mas, sobretudo, lutar contra essas pulsões pecaminosas e guardar a mente e o coração das influências desse mundo que jaz no maligno. Se você não acredita que o mundo não tem nada de bom para te oferecer, você já está derrotado na sua batalha espiritual. Se você não acredita que a palavra de Deus é suficiente para te fazer vencedor, não vencedor de acordo com as categorias de percepções dessa terra, porque na verdade são brilhos que dizem de liberdade, mas estão prendendo você. Te influenciam para que capturem a sua mente, para que você seja escravo de morte, sequestrado, longe de Deus. E até imagino que não há salvação para você. Mas o amor de Deus encontra qualquer um. Qualquer um, o amor de Deus encontra. Como eu disse, essa conversa nossa aqui hoje, ela poderia dar aqui um bom papo, né? A gente poderia pedir mais um café, uma garrafinha de café, estar aqui conversando, mais uma travessinha de pão de queijo, quem sabe, quentinho, e a gente poderia estar conversando aqui a manhã inteira sobre isso. Mas eu queria deixar, nosso tempo não dá para isso, né? Então eu queria deixar essa centelhazinha para que isso possa, essa sementezinha, para que isso possa frutificar em você. Aquilo que habita a sua mente, o seu coração, está alinhado com o Evangelho do Senhor Jesus, porque se não estiver, pode ter o brilho que for, pode ter o glamour que for, pode gerar para você a euforia que for, mas é caminho de morte. De morte. E assim nós estamos vivendo ininterruptamente num campo de batalha aqui nesse mundo. E o que está em jogo é a nossa alma. A vitória é a nossa fé que vence o mundo. Vencer o mundo é manter a alma incorruptível com essas coisas. É possível? Sim, mas dá trabalho. É preciso tempo dedicado ao Senhor, oração ininterrupta, cuidando dos bastidores da nossa alma, cuidando da nossa interioridade, não fazendo jogo de cena. Não vai para o céu quem tem o melhor filtro postado no Instagram. Vai para o céu quem tem lá, sim, vai viver a vida eterna, quem de fato olhou para dentro de si e limpou o coração de acordo com a palavra do Senhor e se vigiou a si mesmo, para que não seja mais contaminado pela mentalidade, pela prática de vida que esse mundo tem. Você possa pensar nisso. Eu disse, a gente não está aqui fazendo um sermão e nem um estudo bíblico, é um bate-papo para que a gente possa ser provocado a olhar mais para o Senhor, para que a gente possa colaborar mutuamente com a nossa fé e com a nossa paz. Tá bom? Eu queria orar com você e para que você tenha uma semana mais curta aí, né? Mais uma semana abençoada e frutífera e tenha vitória sobre a influência do mundo, sobre a influência do diabo e sobre as pulsões da sua carne aí em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua presença aqui entre nós, porque o teu poder, ó Deus amado, é que nos sustenta, é a tua mão, ó Deus, que nos conduz, ó Pai, que nos dá, ó Pai amado, o senso de propósito e direção, ó Deus. E Senhor, em nome de Jesus, eu quero rogar do Senhor despertamento espiritual, discernimento, clareza, iluminação, ó Pai, para que não estejamos, Senhor amado, vivendo como perdidos, como tolos, ó Deus, mas que estejamos vivendo, ó Pai amado, como filhos da luz. Dá-nos vitória sobre a nossa carne, ó Deus amado, que a nossa mente não seja, ó Pai amado, não seja penetrada por influências, por ideias, por mentalidades, ó Pai amado, que nos capturam e nos levam para longe do Senhor, nos fazem amar mais a criatura e a criação do que o Criador, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor amado, aqueles que estão enfermos nessa manhã, que o Senhor visite com cura, que o Senhor nos dê a provisão para a nossa subsistência nesse dia, que o Senhor nos dê
paz interior, ó Deus amado, e que a paz que vem do Senhor e nos habita, Senhor amado, seja suficiente para que a gente exale essa paz nas nossas convivências, por onde estivermos, ó Pai. Que seja um dia de vitória, um dia de alegria, ó Pai, um dia de bênçãos nas nossas vidas, um dia de vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, amanhã, se o Senhor permitir, a gente está aqui de novo, na quinta-feira. Amanhã é dia 4 de novembro. E se o Senhor permitir, a gente estará aqui, tá bom? Flaviana, Márcia, Keila, maravilha, Sirlene, que maravilha. Gente, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e até amanhã, se Ele permitir.